Então, salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Bom, hoje nós vamos dar continuidade aí às nossas aulas de processo penal. E já vamos direto ao ponto, sem muita enrolação, né? Que quem fala sempre é o Jardel, como eu sempre brinco, como eu sempre aviso a vocês. E, gente, o nosso item de retomada que a gente consignou na última aula foi a condicionante da requisição, tá? Para situar melhor, nós estamos tratando sobre ação penal, é o tema geral, precisamente ação penal pública, tá? Ação penal pública. Nas últimas aulas nós vimos os princípios da ação penal pública. Quando nós vimos os princípios, vimos a estrutura de divisão da ação penal pública. Então nós vimos que ela pode ser ação penal pública incondicionada e pode ser ação penal pública condicionada. Essa ação penal pública incondicionada, como o próprio nome já diz, não se submete a nenhuma condicionante, que ela é incondicionada. Ela é poderosa aí, ela é incondicionada. Sempre lembre disso, ela tem um superpoder de não se condicionar a ninguém. Mas a condicionada, ela tem algumas condições, obviamente. Ela se submete a alguns requisitos, né? Então, a primeiro condicionante que a gente viu foi a representação, tá? Então, na última aula, nós vimos pormenorizadamente toda a parte de representação. A sua natureza jurídica, se tem prazo, alguns pontos que eu trabalho prática e teoria, e alguns toques que eu achei importante dar para vocês no tema de representação. Beleza? A próxima condicionante que a gente vai ver agora é a requisição, tá? Então, percebam que a ação penal pública, ela se divide em ação penal pública incondicionada, incondicionada, tá? Incondicionada, condicionada, e a condicionada, ela se subdivide em condicionada a representação e condicionada à requisição. Beleza? Então, a gente já vem aqui para o nosso material, a requisição. Então, em alguns crimes, o Código Penal vai dizer que o ministro da Justiça ele vai requisitar que o Ministério Público ele ajuize a ação penal contra a pessoa que praticou o crime. Eu disse a vocês na outra aula que a representação ela é uma autorização, tá? Então, basicamente, a requisição ela é um pedido do Ministro da Justiça para que o Ministério Público, ele, em determinados casos que a lei penal diz, ajuize uma ação penal contra aquele agressor, contra a pessoa que praticou o crime. Diferentemente da ação penal, da representação, a requisição ela possui natureza política, tá? Ela não tem diferenciação, elas duas são condições de procedibilidade, tá? Só que ela tem uma natureza política, mas ela é uma condição de procedibilidade também, como a ação penal. Aliás, a representação, eu estou com esse tema na cabeça. Elas, tanto a representação quanto a requisição, elas possuem a natureza jurídica de condição de procedibilidade, tá? Jardel, você pode me dar exemplos de crimes que se procede mediante ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça? Posso. O Código Penal vai dar o exemplo dos crimes contra a honra praticados contra o Presidente da República. E aí, quando é praticado contra o Presidente da República, o Ministro da Justiça ele requisita que seja instaurada a ação penal, tá? Então, imagine que um crime contra a honra é praticado contra o Presidente da República, e aí, nesse caso, a ação penal cabível aí seria a ação penal pública condicionada à requisição, perfeito? E aí, essa última ressalva que tá aqui, ó, só um instante, essa última ressalva que tá aqui em amarelo, diferentemente da representação, não se submete, ou seja, a requisição ela não se submete a prazo. Vocês viram na última aula que a representação ela tem um prazo para que seja ofertada, né? Que é um prazo de 6 meses. A requisição não tem esse prazo. Tranquilo? Então,
a gente supera aí as duas condicionantes da ação penal pública, no caso da ação penal pública condicionada, né? A gente supera essas duas condicionantes e nós vamos partir para o próximo tema, que é a ação penal privada. Mas, como vocês sabem que eu adoro estruturas, vou passar primeiro a estrutura para vocês da ação penal privada. Então, a ação penal privada, ela funciona assim, ó. Ação penal privada. Aí, essa ação penal privada, ela, por semelhança com a ação penal pública, ela vai ter alguns princípios, tá? Vai ter alguns princípios. E é a partir daqui que a gente vai começar a estudar. E aí depois eu estruturo para vocês cada uma. E aí eu vou aqui depois completar essa estrutura para que a gente entenda com mais calma como é que... Aliás, a gente vai ver em cada aula como é que funciona cada ação penal privada, tá? Mas, de logo, a gente vai estudar os princípios. A ação penal privada, ela se submete, assim como a ação penal pública, ela se submete a princípios. Jardel, e quais são eles, né? Quais são os princípios que a ação penal privada ela se submete? O primeiro princípio é o princípio da oportunidade ou da conveniência. O que isso quer dizer? Esse princípio quer dizer que a vítima ela não tem obrigação de exercer a ação penal privada, tá? Ela tem a faculdade, é uma faculdade, não é uma obrigação o exercício dessa ação penal. Esse princípio, ele é o oposto, se vocês forem observar as últimas aulas aí, e eu sei que você está estudando, ou se você já está estudando esse tema, eu sei que você vai fazer uma oposição com a ação penal pública, porque um dos princípios da ação penal pública é a obrigatoriedade, ou seja, depois que o Ministério Público toma ciência, ele é obrigado a ajuizar a ação. Tá? A ação penal privada não. Aqui, a vítima, ela não tem obrigação de exercer ação penal, tá? Então, percebam que eu já tenho aqui a primeira diferença entre as duas e essa primeira oposição, tá, gente? Com relação a esse princípio, a gente tem alguns institutos correlatos que são importantes que caem na sua prova. Um deles é a decadência. Por mais que a vítima ela não tenha a obrigação de exercer, ela se submete a um prazo, ou seja, ela não pode ficar para sempre, ela não pode ficar a bel prazer, a sua vontade de deixar para sempre, aí não tem um prazo para que isso termine. Então, o legislador ele coloca um prazo para que não fique eternamente pessoa com vontade ou não de exercer a ação penal privada, tá? Então, esse prazo vai se chamar, aliás, esse instituto correlato se chama decadência, e é a possibilidade da pessoa não ser mais punida se ela não exercer a ação penal privada no prazo. E que prazo é esse? É o prazo de 6 meses. Contado do dia que vier a saber quem é o autor do crime. Então, 6 meses, que é parecido com a representação, 6 meses contado do dia que vier a saber quem é o autor do crime, sob pena de extinção da punibilidade. Vocês vão ver lá, vai ser objeto de aula aqui também no canal. Lá no artigo 107, inciso 4 do Código Penal, vocês verão que a decadência ele é um instituto que extingue a punibilidade da pessoa, ou seja, penalmente ela não será responsabilizada, tá? Então, esse é um dos primeiros institutos correlatos com o princípio da oportunidade, da conveniência. Lembrem-se, a vítima não tem obrigação de exercer a ação privada. E aí você já faz o paralelo com o Ministério Público. O Ministério Público, obrigado. A vítima, não. O Ministério Público, obrigado. A vítima, não. Então, a vítima pode dizer, pô, eu não quero deixar o tempo correr e eu não tenho vontade aí de ver a outra pessoa processada. E aí, ela não, por não ter obrigação, ela é só deixar o prazo escoar
sem que promova a ação penal privada. Tranquilo? Um outro instituto correlato ao princípio da oportunidade e da conveniência é o instituto da renúncia, tá? A renúncia, que instituto é esse, Jardel? A renúncia, a vítima ela vai declarar expressamente, expressa ou tacitamente, então percebo que ela vai tacitamente, ou seja, ficou calado, ou expressamente, se expressou que ela não pretende exercer ação penal privada, ou ela pratica um ato incompatível com a intenção de ver o autor do delito processado. Então percebam, aqui eu tenho uma declaração expressa, poxa, eu não... E aí tem aquele imagine que tem aquela declaração, né? Eu, fulano de tal, não tenho interesse de processar Beltrano pelo crime de injúria, calúnia ou difamação. E aqui eu tenho a declaração expressa, tá? Ou tacitamente, não praticar nenhum ato para que Beltrano seja processado, tá? Então, eu tenho algumas características da renúncia que são importantes para a prova que vocês precisam ter em mente. Precisam anotar também isso, né? Que a primeira característica da renúncia que é importante é que a renúncia ela tanto pode ser expressa quanto ela pode ser tácita. Como eu disse a vocês, ela tanto pode, a pessoa pode ir lá e declarar que não quer ajuizar a ação penal privada, quanto tacitamente também ela não pode ficar inerte, né? Então, esse instituto aí, ele tanto pode ser expresso quanto tácito, tá? A renúncia, ela é ato processual, pré-processual, perdão. Ela é ato pré-processual, ou seja, antes do ajuizamento da ação, né? Antes do processo se iniciar. Ou seja, como eu coloquei aí, ocorre antes do início da ação penal privada, tá? E isso é importante, tá, gente? É ato pré-processual, isso é importante, gravem isso. A renúncia é ato pré-processual. Mas, aliado a isso, também tem a característica de que a renúncia ela é um ato unilateral. Ou seja, ela não depende de concordância do suposto autor do crime. Então, imagine que... Coloca aqui. Então, imaginem que Então, imaginem aqui nesse exemplo, ó, V. Imaginem que V é vítima. Então, como é ato unilateral, a vítima pode oferecer a renúncia para o autor do crime e ele não precisa concordar. Ou seja, depois que ela renunciou, o autor... tranquilo. Se renunciou, beleza. Estou livre de um possível processo que seria ajuizado. Então, ele não tem que dizer sim ou não em relação a essa renúncia. Tranquilo, gente? Então, lembra, a renúncia é ato unilateral. Porque você precisa entender essas características da renúncia. Porque a gente vai ver outros institutos correlatos aí, inclusive um instituto que está mais aqui embaixo, que é o perdão, que é um instituto totalmente o oposto da renúncia. Então, a gente precisa sempre ficar fazendo esse paralelo e é importante que seja feito para você lembrar, para você recuperar, que é esse paralelo entre a ação penal pública com a ação penal privada e os institutos da ação penal privada. Dá para fazer essa correlação, tá? Uma outra característica importante da ação penal privada é que, aliás, da renúncia, perdão, é que ela é irretratável. Lembra da representação? É possível que a gente retrate a representação, ou seja, eu posso voltar atrás. Na renúncia, não. Depois que você renunciou, você não consegue voltar atrás. Imagine que a retratabilidade é voltar atrás. Na renúncia, não é possível você voltar atrás. Depois que você renunciou. Beleza? Quem são os legitimados?
o próprio ofendido ou um representante legal ou procurador com poderes especiais, tá? Isso está lá no artigo 50 do CPP. Então, tanto o ofendido, a vítima, quanto um representante legal ou um procurador com poderes especiais podem oferecer a renúncia. Beleza? Vamos partir para o próximo princípio. A gente já viu o princípio da conveniência ou oportunidade. Esse é o primeiro. E a gente está no segundo, que é o princípio da disponibilidade. Esse princípio indica que a vítima pode desistir da ação penal privada. E aqui a gente já tem a primeira correlação com o princípio anterior, né? Se a vítima ela pode desistir, então isso quer dizer que a ação penal ela já foi iniciada, né? Então, na renúncia, por ser um ato pré-processual, é feito antes de iniciar a ação. Então, a disponibilidade é possível que a vítima desista da ação já em curso, né? E aqui a gente tem alguns institutos correlatos, né? E o primeiro deles é o perdão. O perdão ele vai ser o oposto da renúncia, tá? Então, o perdão seria a declaração expressa ou tácita da vítima de que não pretende prosseguir com a ação penal privada. Quais são as características do perdão? A primeira delas é o perdão ele pode ser expresso ou tácito. Tranquilo? Então, tanto pode ser uma declaração expressa quanto uma declaração ou uma inércia para determinar tacitamente que a pessoa vai perdoar o ofensor, no caso o agressor, né? Aí a oposição com o instituto da renúncia. O perdão ele é ato processual, ou seja, depende do início da ação penal privada, diferentemente da renúncia, tá? Então ele depende da ação penal, depende de que a ação já tenha se iniciado, tranquilo? O perdão ele é um ato bilateral, é diferente da renúncia. A renúncia é unilateral. O perdão é bilateral, ou seja, ele depende de que o ofensor aceite para que produza efeitos. Então, nesse exemplo aqui, ó, vítima, autor. Se a vítima ofereceu o perdão ao autor, esse perdão ele só vai produzir efeitos a partir do momento que ele aceitar. Se ele não quiser aceitar, ele vai simplesmente dizer, não quero aceitar, e a gente vai seguir esse processo até o fim, que eu vou provar para você que eu sou inocente. Ele pode simplesmente dizer isso, tranquilo? Então, o perdão ele é ato bilateral, tá? E quem são os legitimados para aceitar o perdão? E aqui, para aceitar o perdão, né? O ofendido ou o procurador com poderes especiais, né? Após a concessão do perdão, o querelado, que no caso seria o agressor, ele será intimado a dizer se aceita ou não esse perdão, por ser ato bilateral. Essa pessoa aqui, ó, tá em singular de vermelho, que é o autor do crime, ele precisa dizer se aceita ou não. É tipo um pedido de casamento, ele precisa dizer se aceita ou não. Só que ele tem um prazo, né? Um prazo para dizer. Que esse prazo é um prazo de 3 dias. Sendo que se ele ficar em silêncio, se ele não disser nada, esse silêncio importará a aceitação. Ou seja, se ele não disser nada, se ele ficar em silêncio, subentende-se que ele aceitou. Beleza, gente? E aqui a gente supera o primeiro instituto correlato aí do princípio da disponibilidade, que é o perdão. Tranquilo? O próximo instituto correlato é o instituto da perempção. É um nome bem estranho, mas a perempção, ela quer muito dizer desídia. No caso, desídia significa inércia, ou seja, parado, uma pessoa que não toma atitude. A perempção seria uma pessoa que não toma atitude no processo, na ação penal privada, tá? Então, quais são as hipóteses de perempção? Primeiro, entenda que perempção é igual àquele boy que não tem atitude. Primeiro de tudo, é aquele boy que não tem atitude de prosseguir com a cantada que ele lhe deu, beleza? Então, a perempção é falta de atitude
do, do autor da ação penal privada em seguir com a ação, né? Trocando já para termos jurídicos. E aí, gente, as hipóteses de perempção elas estão previstas no artigo 60 do Código de Processo Penal. O inciso 1 do artigo 60 ela vai dizer que haverá perempção quando iniciou a ação e o autor da ação ele deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias. Existe um termo aí chamado querelante. O que é que vocês precisam entender? Querelante, querelado. Querelante é aquele que foi a vítima e ele ajuiza a ação penal privada. O querelado foi aquele que ofendeu e é o réu da ação penal privada. Então, querelante, querelado. Esses termos são importantes para que você entenda o que está no Código de Processo Penal, porque o Código de Processo Penal diz o querelante, ou seja, aquele que entrou com a ação, ele deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. O cara entrou com a ação e não impulsiona a ação aí durante 30 dias. E aí, perempção. Perempção é causa de extinção da punibilidade. A pessoa que tiver em seu favor a perempção, ela não vai responder mais penalmente. Está lá no artigo 107 do CP, tá? Para consulta aí de vocês. O inciso 2 vai dizer o seguinte: vai ocorrer a perempção quando falecer o querelante, o autor, ou sobrevindo sua incapacidade não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias ao prazo. O prazo é importante aqui nesse caso. No prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo ressalvado disposto no artigo 36. Ou seja, é a sucessão processual aqui, né? Depois de 60 dias não aparecer ninguém para suceder na ação penal privada, tá? E aí é o famoso CAD também. Suceder processualmente, né? Na ação penal privada. Tranquilo? No inciso 3 diz o seguinte: quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Aí imagine que o querelante, o autor, ele não comparece a um ato do processo. Tá? Vamos supor que ele não comparece à audiência e sem nenhum motivo justificado. Perempção. Ou então, se ele comparece na ação, na instrução, na audiência de instrução, só que na audiência, depois que abriu-se vistas, ele não pediu a condenação nas alegações finais. E aí, se ele não pede, perempção. E aí, preste atenção nessa parte que está sublinhada. Deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Esse trecho é importante, porque ele é bem cobrado em provas, tá? E esse outro, o inciso 4 aqui, que é o último, ele diz o seguinte: vai ocorrer a perempção quando, sendo querelante pessoa jurídica, essa se extinguir sem deixar sucessor. Ou seja, a pessoa jurídica ela se extingue e não deixa ninguém para suceder. E aí vai ocorrer também uma hipótese de ocorrência aí da perempção. Tranquilo, gente? Nessa aula, para não ficar tão extensa, a gente esgotou terminou, na verdade, retomamos o item aí para terminar a ação penal pública condicionada, que foi a ação penal pública condicionada à requisição, só recapitulando para você. Concluímos a ação penal pública condicionada à requisição e agora iniciamos o estudo da ação penal privada. E esse estudo se iniciou a partir dos princípios, os princípios que regem a ação penal privada, tá? A gente vai dar continuidade e nas próximas aulas a gente vai ver com calma também aí as espécies de ação penal privada, assim como a gente viu as espécies de ação penal pública, tá? Então, fica por aí que vai ter muita coisa boa, né? Vai ter muita coisa boa, muita aula legal. E espero que vocês estejam gostando do conteúdo, gente. Se você estiver gostando, dá o like,
compartilha e me deixa saber se eu tô ajudando você, tá? Deixa saber se eu tô ajudando você, me manda uma mensagem aqui mesmo, deixa um comentário, ou então me segue lá no Insta, @jardel_rferreira, manda um direct pra mim com elogio, sugestão, dúvida. Como eu sempre digo, não leve sua dúvida para a prova. Então, se eu puder ajudar você com uma dúvida, manda a dúvida no comentário aqui do vídeo ou então no meu direct lá no Instagram. Beleza, gente? Bons estudos, um bom dia, uma boa tarde, boa madrugada, boa noite aí, boa madrugada também para você que está estudando. Um abraço e um beijão. Até a próxima aula. Valeu, gente!